Muito bem, caro irmão e minha irmã, seja aqui na proximidade dessa celebração de hoje, onde nós temos a oportunidade de recebê-los para a Eucaristia, seja pela proximidade, através daqueles que estão nos acompanhando, mesmo que à distância de suas casas e outros espaços, que eles permitiram rezar conosco hoje. Queremos, de fato, estreitar nossos vínculos, especialmente nesta noite que nos é dada a oportunidade dessa Eucaristia, seja ela presencial, seja ela de forma espiritual e participada de casa. Uma Eucaristia que para nós tem motivações muito boas. Hoje, por exemplo, é dia de São Vicente de Paulo, João Paulo, que está aqui, que é vicentino. E não apenas o João Paulo, mas muita gente é vicentino, é consórcia, da Sociedade São Vicente de Paulo. Quem que aqui que frequenta ou já frequentou a Sociedade São Vicente de Paulo? Levanta a mão, só para me ter uma ideia. Temos um número bom aqui. E isso é muito bom. São Vicente, que é um homem é um santo e um homem de uma história belíssima, que nos ensina, sobretudo, a importância da caridade para com os pobres e necessitados. A imagem de São Vicente é lindíssima, ele segurando uma criança no seu colo, aqui nos seus braços, enrolado praticamente ele na capa de sua batina, e uma outra criança que ele acolhe aqui, bem junto dele também, concedendo proteção. Referindo-se aos pequenos, que são os que Jesus disse, que nós deveríamos nos ater a eles, os pequenos. Os pequenos que podem ser pequenos em idade, mas também todos aqueles que estão diminuídos da sua dignidade. E há muita gente que é tão diminuída na sua dignidade, está tão rebaixada de sua condição de vida, seja ela social, às vezes, mas também em outras medidas espiritual, está tão reduzido que são invisíveis para nós, São invisíveis para a nossa sociedade. A igreja, inclusive, tem que ficar muito atenta para ela também não sofrer dessa miopia, dessa cegueira. A igreja também, em alguns momentos, fica cega, não enxerga os pequenos, não enxerga os pobres, não enxerga os miseráveis. O Papa Francisco, inclusive, diz que quando ela age assim, ela está centrada em si mesma, olhando para si mesma, preocupada com si mesma, e esquece quem está às vezes na porta dela, pedindo socorro, ajuda. Por isso que também a igreja, nós, especialmente, precisamos pedir a Deus que sempre nos cure dessa cegueira, da miopia, de não enxergar os necessitados, não enxergar os pequenos, não enxergar os pobres, marginalizados e sofridos. Deus nos livre desse pecado, que nós sejamos capazes de ver, porque quando a gente vê, a gente compadece. Quando a gente não está enxergando ou finge não ver, não há compadecimento do nosso coração. E São Vicente de Paulo nos ensina isso, nos ensina a nos deter sobre os pequenos, os que foram diminuídos, seja na realidade material, na realidade concreta da vida, mas a gente lembra também que não só São Vicente, como os vicentinos, não levam apenas comida e alimento e remédio e dinheiro para pagar a conta de água e luz. As conferências também têm um forte compromisso em anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, para aquelas pessoas que muitas vezes a sua pobreza maior, talvez nem seja a pobreza material, mas talvez seja a pobreza de espírito. A pessoa está tão diminuída espiritualmente que às vezes o que ela precisa é de palavras como as de Cristo Jesus, o libertador, que verdadeiramente devolve dignidade a essas pessoas. Esperança, ressuscita.
ressuscita alguns que estão sepultados nas suas misérias, sejam elas materiais ou espirituais. Hoje também é o domingo que nós estamos encerrando. Eu falei, padre, mas o senhor está gastando incenso hoje, por quê? Eu falei, meu irmão, minha irmã, hoje é encerramento do mês da Bíblia, nem vamos lembrar aí da palavra de Deus, vamos encerrar esse mês com solenidade, porque a palavra de Deus é essa palavra importante que está aqui, colocada diante de nós, mas como nós diríamos, ela não pode estar apenas como enfeite, ornamento, ela tem que ocupar mais do que um espaço físico. A palavra de Deus também tem que ocupar um lugar na nossa vida. A gente tem que de vez em quando olhar para ela, escutar ela, meditar ela, reconhecer o que muitas vezes a palavra de Deus nos fala, nos corrige, chama-nos a atenção, porque senão a nossa relação com ela é meramente uma relação estéril. Que adianta piedade, que adianta devocionismo, que adianta quase que uma relação, quase que de adoração a Deus, a palavra de Deus, a espiritualidade, a identidade, se na hora mesmo a palavra parece que não é vivida, não é assumida, não é colocada no coração, não é colocada na vida prática. De que adianta essa piedade falsa e vazia? Deus nos livre também diz que Deus nos conceda sempre uma piedade, uma experiência religiosa, uma fé sem falsidade, mas uma fé autêntica, sincera, correta, que não só aceita e admite o que a palavra de Deus nos fala, mas estejamos dispostos a vivê-la cotidiano da vida e não simplesmente a tê-la apenas como uma bonita, bela palavra de inspiração. Queria então hoje também retomar um pouco com vocês os textos que nós estamos a ouvir. Um deles que nos chama muita atenção é esse, o Evangelho. Todos os outros, mas sobretudo o Evangelho. O que nos leva a esse texto de hoje? Que eu recordo um pouco com vocês, Jesus dirigindo aos mestres e anciãos e diz assim: que vos parece? E aí Jesus conta a parábola que nós ouvimos. Um pai tem 2 filhos, chama um e diz, vai hoje para a vinha. Ele diz, não. Ele muda de opinião e vai. O outro filho diz na hora, sim senhor, eu vou, mas não vai. Qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta dos mestres correta, o primeiro. O primeiro. Aquele que foi a trabalhar porque aceitou o convite para participar da vinha do Senhor. No entanto, Jesus vai dizer assim, pois muito bem, os cobradores de impostos e pecadores e as prostitutas vão preceder vocês no reino dos céus. Sobretudo porque quando Jesus fala da vinha, aqueles que ouviram-no falar, está consciente que Jesus está a se referir ao povo de Deus. E ele diz, pois é, mas no reino de Deus, as prostitutas e os pecadores estão à frente de muitos de vocês. Que no primeiro momento disse sim à lei de Moisés, disse sim a todos os ensinamentos, disse sim a todos os preceitos, mas quando chegou o Filho do Homem, que veio de Nazaré, que trouxe consigo não as autoridades da sua cidade ou de onde ele passou, nem amigos importantes, ele trouxe consigo os discípulos seus, entre eles há um cobrador de impostos, e certamente uma mulher, cujo nome deve ser, ou pelo menos atribuída a uma tal Maria, que talvez seja de fato Madalena, que quando debruçou-se sobre os pés de Jesus, banhava seus pés com suas lágrimas, enxugava-os com os seus cabelos e ungia com um perfume, e alguém dizia, se ele soubesse que tipo de mulher está tocando nele. Certamente era uma mulher que chorava os seus pecados, e se não é uma prostituta, certamente é uma mulher que certamente carregava consigo a amargura de ter em algum momento pecado. São esses que estão acompanhando Jesus. São esses pobres
pecadores convertidos a Jesus e à dinâmica do reino de Jesus que estão com ele, que as autoridades e os fariseus, ao olharem para Jesus e verem Jesus chegando na companhia deles, se num primeiro momento estavam abertos à proposta do reino de Deus, com aquele tal Nazareno que realizava milagres e tinha pregações e palavras que convenciam multidões, agora o sim se torna não. Não, esse não. Esse não. Vamos esperar outro. Mas esse, acompanhado dessa gente desqualificada, não. Esses são exatamente aos quais Jesus está dizendo que se comportam como o segundo filho, que diz sim, mas na hora H mesmo, se recusam a tomar parte da vinha. Os primeiros, que de fato Jesus considera dignos de participar do reino de Deus, cobradores de impostos e prostitutas, tenhamos cuidado. Não é porque, não significa simplesmente que, então esses são os melhores, então eu vou andar na companhia dessa gente. Meu filho, não sai daqui e vai caçar confusão não. Não sai daqui e vai bater na porta de nenhum lugarzinho aí onde tem gente, enfim, embranhado no pecado, nas realidades tristes dessa vida, não. Desculpa a expressão. Não vai sair daqui, vai no inferninho, nem vai sair daqui e vai caçar gente de boa reputação aqui no bairro, não. Não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que pessoas que estavam nesses lugares e nessa situação, quando ouviram Jesus pregar e falar da realidade do reino de Deus, aceitaram a proposta do reino de Deus, incluindo aquela que Jesus sinaliza quando ele lembra de João Batista, que veio preparar os seus caminhos. São aqueles que é exemplo dos que passaram no Rio Jordão e se banharam com João Batista, fizeram uma experiência de conversão. O batismo de João Batista é um batismo de conversão, preparando as pessoas para a vinda do Messias. Que agora é aquele que diz, vamos então trabalhar na vinha? Vamos construir esse reino de irmãos? E aqueles que, reconhecendo que é chegada a hora de fazerem parte dessa realidade desse reino, disseram, se no momento estavam na negativa, na situação negativa dos pecados, mudaram de opinião e disseram, sim, eu quero. Quando o Senhor diz, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele, por isso elas estão na porta de entrada do reino dos céus. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Portanto, essa é a proposta de Jesus para aqueles que estão a ouvir, e é isso que está impactado no texto do Evangelho de hoje, que nos ajuda a lembrar de outra frase muito forte nesses textos, que é o texto do profeta Ezequiel, na primeira leitura, quando o profeta Ezequiel fala ao povo a respeito da conduta de Deus. O próprio Deus, por meio do profeta, vai dizer, a conduta do Senhor não é correta em agir assim convosco? É a minha conduta que não é correta ou antes é a vossa conduta que não é correta? Porque o próprio Senhor diz, quando um justo, a exemplo do segundo filho, se desvia da prática da justiça, pratica o mal e morre. O pecador ou ímpio, quando se arrepende da maldade que praticou, observa o direito, conserva a própria vida. Arrependendo-se dos seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. É a minha conduta que não é correta ou a vossa conduta que não é correta? Diz o profeta Ezequiel ao povo de Deus, sobretudo obrigando o povo a reconhecer que de fato as realidades que às vezes impossibilitam de entrar no reino dos céus ou participar verdadeiramente das realidades do reino de Deus, são as realidades que nós ainda não assumimos como nossas, não assumimos como nossos pecados, nossas realidades, nossas falhas.
E muitas vezes ainda queremos culpar Deus por isso, como se Deus fosse o culpado das portas estarem fechadas e não abertas para nós. Nós precisamos ter consciência, se queremos que as portas estejam abertas, se nós queremos de fato que a conduta de Deus seja correta com relação a mim, que eu tenha pelo menos a humildade de me perguntar se eu estou também agindo de forma correta com Deus, ou aceitando a proposta de Deus, que às vezes exige de mim a aceitação daquilo que Ele traz e pede, e espera de mim. E espera de mim. E são coisas que devem edificar verdadeiramente a vida de um cristão. Exemplos não nos faltam na carta que São Paulo escreveu aos Filipenses. Disse Paulo: se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornar então completa a minha alegria. Paulo está elogiando a comunidade de Filipenses, porque eles já de fato vivem lá uma bonita expressão de comunidade cristã. Tudo isso que falou, consolação, sobretudo quando Paulo recebe deles uma ajuda, alento mútuo no amor, quando eles ficam preocupados porque Paulo está preso, comunhão no Espírito, porque estão procurando viver o Evangelho, ternura e compaixão, sobretudo entre eles e alguns que ali estão. Aí Paulo fala assim: eu quero que vocês completem a minha alegria, vivei na harmonia, procurando a unidade, nada façais de competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Olha que bonita expressão, de vida comunitária que Paulo reconhece na comunidade filipenses. Deseja que eles possam crescer e amadurecer e se tornar ainda mais comprometidos com a proposta do Evangelho e da palavra de Jesus, e tornem-se como Jesus, que se esvaziou-se de si mesmo, para assumir a condição de servo, a fim de que por meio dele pudesse, pela obediência, morte e cruz, resgatar a todos para Deus. Essa atitude humilde de Jesus é digna de que no céu e na terra, diante dele, todo joelho se dobre, ou seja, todo ser criado nesse mundo e no céu reconhecem, ou seja, dobra o joelho, reconhecem a atitude de Jesus como sendo a atitude de alguém que verdadeiramente cumpriu com a palavra de Deus, fez a vontade de Deus e deve ser por nós como que buscado, repetir os seus gestos, suas atitudes, como verdadeiramente discípulos seus. Tendes entre vós, disse Paulo, o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, ter na fila do céu, a hora que você estiver entrando, ou ter na fila dos justos que estarão caminhando para Deus, homens e mulheres que tiveram pecados conhecidos por nós ou não, a nossa companhia, a nossa frente, não deve, de fato nenhum, deixar a gente incomodado. Não significa também que eu devo estar nessas companhias, não. Ter ao meu lado, na fila dos justos que vão para o céu, pessoas que passaram a exemplo do que Jesus disse, cobradores, até mesmo prostitutas, deve de alguma forma impulsionar o meu coração a pensar se ele ou ela que esteve nessa situação foi capaz de se converter e seguir os passos de Jesus, como eu, que talvez nem tenha tais pecados, não tenha passado por essa mesma experiência de conversão. Se até ele ou ela alcançou o reino dos céus por uma atitude de conversão sincera, acolhida do propósito de Jesus, como eu, que talvez me julgue mais santo, menos pecador, menos digno de ser taxado
por meus pecados publicamente como uma vergonha, se eu que tenho muito menos pecados, os vejo entrando na porta do céu porque foram capazes de uma conversão sincera, vergonhoso será eu, se não tiver feito a minha. Vergonhoso será eu, se não tiver também passado pela experiência da conversão. Que o Senhor nos dê a graça de, por meio de sua palavra e de seus exemplos, querer verdadeiramente aquilo que também está no seu coração e são seus sentimentos. Fidelidade ao projeto de Deus, comunhão de vida com os irmãos, esperança e confiança na compaixão e no amor de Deus, que para todos é generosa e abundante.